Ó Pai, comunhão com o Senhor, nos ajuda por Tua graça, abençoa a vida de cada irmão e de cada irmã, e nos ajude, Senhor amado, a entender a palavra revelada. Abra os nossos entendimentos, dai-nos, ó Pai, entendimento correto a cada dia, para que não venhamos, ó Pai, ser enganados pelo mundo. Nos ajude por Tua graça, é o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente crer, somente crer. Somente crer, somente crer. Nossos olhos fechados. Tudo é possível. Somente crer. Jesus está aqui. Você crê? Jesus está aqui. Então tudo é possível. Tudo é possível. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível. Jesus está aqui. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Então diga: creio, Senhor. Glória a Deus. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada a temer. Nada temer. Nada temer. Tudo é possível. Somente crer. Nós cremos, Senhor, na Tua promessa. Cremos que és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqui estamos reunidos com um propósito: adorar o Senhor. E te agradecemos pela oportunidade que Tu nos concede de juntos podermos louvar Teu santo nome, de juntos podermos cantar estes hinos maravilhosos que falam do céu, de Sião, da glória eterna, da salvação que Tu ofereceste a nós através de Teu Filho. Nós queremos Te agradecer pelo momento que Tu nos concede de termos deixado de lado nossos lares, nossos afazeres, compromissos do dia e ter vindo aqui para adorar o Senhor neste momento precioso. Pai bendito, que seja o Senhor movendo em nós tanto querer quanto o realizar, e que cada uma destas pessoas que vieram aqui, cada família representada, que saiam recompensadas com a bênção da Tua palavra, que a Tua presença manifeste em nosso meio, e que o Senhor cure as nossas enfermidades, tire de nós as dúvidas, tire de nós o desespero, o medo, o temor, a covardia, a timidez, que possamos, como filhos Teus, com inteligência e intrepidez, como disse Paulo, chegar com confiança perante o trono da graça, a fim de alcançar graça e misericórdia para este tempo oportuno. Estamos necessitados de Ti e cremos que Tu podes suprir as nossas necessidades. Temos muito, Senhor, a Te pedir, mas muito mais a Te agradecer. Então, os pedidos que há em nós, a necessidade que cada um de nós temos,
queremos que o Senhor ajude-nos nesta hora, mas que seja feita a tua perfeita vontade sobre as nossas vidas. Não o que nós queremos, mas tu sabes qual é a nossa real necessidade. Então colocamos-nos em tuas mãos nesta hora, crendo que o Senhor tem a melhor escolha, tem a decisão perfeita e correta, porque teus planos são imutáveis, porque tu és o Deus onisciente que sabe todas as coisas. Então manifesta o teu poder, a tua onipotência em nosso meio, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Boa noite a todos. Nosso abraço fraternal no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É pela graça de Deus que mais uma vez estamos juntos, né? Uma vez mais, para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Porém, neste momento, em uma ocasião especial, com algo mais na programação, né? Na nossa simples programação, porque creio que temos duas crianças que os pais desejam apresentar, desejam oração pelos seus filhos. Não sei se já estão prontos, já estão aí, ou se estão ainda se cuidando ainda, né? Não vieram ainda, né? São dois, certo? Um já está aqui? Ó, eu não estou apressando vocês, só para ver se já estão prontos, né? É um bebê que vão apresentar? É isso? Ou é dois? É um só, não é? Ok. Então nós vamos fazer isso em instante. E já para adiantar, não perder nenhum tempo, vocês deixem suas Bíblias abertas em Marcos capítulo 10. É uma escritura que sempre se usa quando temos a apresentação de criança. Antes eu quero agradecer a boa vontade de cada um de vocês, a humildade que vocês têm de vir para nos ouvir, porque tem que ter realmente singeleza de espírito e humildade para vir ouvir pessoas simples como eu, que não tenho nenhuma instrução, que não tenho estudo, e com um português mal pronunciado eu tento expressar aquilo que Deus tem me concedido por sua graça, tem me mostrado, e tenho batalhado, me esforçado para compartilhar isto com os amigos, com as pessoas que desejarem ouvir, porque na verdade o Evangelho é dessa forma. Temos que pregar para todo mundo, para toda criatura, mas a verdade é para aquele que deseja, ou em quem é despertado desejo. Foi o que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sempre digo, você pode até levar o animal até a água. Alguns de vocês já andaram a cavalo e sabem do que eu estou falando. Você pode levar o cavalo até a água, mas você não pode forçar ele a beber, né? Falando de uma forma bem simples, assim, bem da roça, né? Você pode levar o animal até a água, oferecer água, mas depende dele se quer beber ou não. Às vezes você tem algo tão bom, tão precioso, e você sabe que aquilo é essencial para a saúde do seu amigo, da esposa, do esposo, dos seus filhos, dos seus amigos, seja o que for. Às vezes você sabe aquilo que Deus tem te dado e você gostaria que todos os seus amigos, conhecidos e desconhecidos, e até mesmo os inimigos, esse é o desejo, que essas pessoas também vejam o que você tem visto. Mas não é desta forma. Graças a Deus pelo bom desejo que você tem, mas aceitar, se alimentar disso, só se Deus tocar nesta pessoa, só se ela for escolhida por Deus, porque na verdade ninguém escolhe. Jesus disse: não foi vós que me escolheste a mim, foi eu que escolhi a vós. Então aquilo que você tem recebido da parte de Deus, você não tem porque se jactanciar. Olha o que eu tenho, olha o que eu recebi, olha o que Deus me deu, olha o que eu sou. Você não tem nada, você não é nada. Paulo diz: por que vamos agora nos gloriar, nos jactanciar, se tudo que temos foi Ele que nos deu? Então isto nos mantém humildes e sempre agradecidos a Ele, porque por sua graça e misericórdia nos predestinou desde antes da fundação do mundo para nos manifestarmos neste tempo. E neste tempo Ele nos revela a sua palavra, mostra a nós sua face, né, em seu verdadeiro caráter, e você então se manifesta como filho. Então, eu sempre costumo dizer, aquele teste de DNA. E esse teste de DNA não é você que procura: eu quero saber quem é meu pai. Não, é o pai que te busca e diz: eu sou teu pai, você é meu filho.
Você não tem que viver como os outros, como os demais que não têm esperança. Então você diz, o que é que eu posso fazer, né? Para onde vamos nós? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande dádiva que Deus nos deu? Mas escuta, eu não era para estar pregando, tenho que apresentar. Vocês se assentem um pouco, Deixe-me ver o que eu posso fazer com vocês aqui em mais 20 minutos. Se vocês não cansarem, qualquer coisa, se vê alguém dormindo com cara feia, eu paro. Aí eu paro. Bom, amados, quando eu saio em viagem, geralmente surge um tema e eu passo então um mês, 2 meses levando adiante o mesmo tema. Nesta última viagem que eu fui para pregar ali em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, nós entramos em um assunto a respeito da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, creio que é o versículo 7, por aí, onde Paulo está abismado com aquela igreja, porque eles rapidamente começaram a ouvir o outro evangelho. É Gálatas 1, creio que é Gálatas 1, onde Paulo diz, mesmo que um anjo do céu venha com outro evangelho, diferente do nosso, ou mesmo que nós mesmos voltemos aqui pregando outra coisa, que seja anátema. Então nós começamos a falar sobre isto, e pregamos em Cardoso Moreira sobre o assunto, não deu para concluir, em Francisco Morato nós continuamos. Então lá nós pregamos sobre quem está te ensinando. Quem está te ensinando? Você tem aí o livro de Gálatas, tem aí sua Bíblia, você quer abrir no livro de Gálatas rapidamente, mesmo se você não leia, mas por favor, tenha isto em mãos, para que você então possa fixar sua mente, né, em um ponto. Você vê, o apóstolo Paulo, ele teve sérios problemas com a igreja de Coríntios e também com a igreja da Galácia. E isso por quê? Ele viu que alguns pregadores tinham se infiltrado ali e começaram a ensinar um pouquinho diferente daquilo que os apóstolos tinham ensinado. E Paulo foi muito cuidadoso, dizendo, vocês prestem atenção numa coisa. Deus me colocou como sábio arquiteto para pôr o fundamento. E vocês que vieram depois de mim, prestem atenção como vocês vão construir. Porque se a construção não estiver de acordo com a base, ela vai cair. Ela vai ser derrubada. Então aqui, no versículo 6 de Gálatas, capítulo 1, você encontra, pelo menos na Bíblia que eu tenho aqui, na minha tradução, fala sobre a inconstância dos Gálatas. Eles estavam agindo de forma inconstante, como murilos, aqueles que ficam em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos. Eles criam de uma forma, mas logo veio alguém com uma ideia diferente e eles ficaram duvidando da doutrina apostólica. E Paulo disse, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Vê? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E ele repete, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque pensuando eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Pois bem, assentem-se um pouquinho. Assim vocês não ficam com sono, né? Que esse movimento levanta e senta, você agita aí o sangue, né? Bom, com esta escritura, nós levamos para os irmãos ali em Cardoso Moreira um tema, uma pergunta. Quem está te ensinando? É importante você saber quem está te ensinando. Lá na igreja primitiva eles puseram à prova alguns que se auto-intitulavam apóstolos. E quando foi dada a prova da palavra para eles, eles foram achados mentirosos.
Ou seja, aquilo que eles pregavam não batia com o original. Porém, se você não conhece o original, como você vai saber, como você vai provar estes que são falsos e se apresentam como verdadeiros? Quem está te ensinando é importante você saber. Em seguida, nós pregamos sobre qual é a fonte do teu aprendizado. De onde está vindo o teu aprendizado? Porque Deus tem um padrão. Existe uma fonte que é chamada a fonte da vida. No sermão Obra-Prima, William Branham disse: ó grande Pai, Tu, ó Deus, a grande fonte da vida, flui através de mim. Deus, a grande fonte da vida, William Branham disse, flui através de mim. Se esta fonte está fluindo através de um homem, e no caso desta oração, através de William Branham, então aqueles que aprendessem aos pés de William Branham estariam então bebendo da fonte da vida, do próprio Deus. Porque a palavra vem aos profetas. Ora, Jesus não disse a mesma coisa? Se Deus é a grande fonte da vida, Deus é vida, e esta vida estava em seu Filho, porque João, a primeira carta de João, no capítulo 1, no início, diz: porque a vida nos foi manifestada. Ela veio do Pai, foi manifestada através de seu Filho. E João disse: nós vimos, testificamos e apalpamos da palavra da vida. Então agora eles também se tornavam parte desta fonte, cumprindo assim as palavras de Jesus, que diz: quem crê em mim, quem crê em minhas palavras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Amém. Significa que assim como Jesus estava levando adiante as palavras do Pai, aqueles que aprendessem de Jesus levariam adiante as palavras do Pai, porque Jesus estava apenas retransmitindo o que ele aprendeu. Não é assim que está na sua Bíblia? As pessoas se maravilhavam do ensino de Jesus, ou da doutrina de Jesus. E ele disse: a doutrina não é minha, o ensino não é meu. O Pai é quem me diz o que eu devo dizer e o que eu devo fazer. Você tem isso em sua escritura. Amém. Ele estava deixando bem claro para os discípulos qual era a fonte da qual eles estavam bebendo. E aqueles homens que beberam da água da vida, da palavra de Deus, que fluíram através de seu Filho, porque era Deus trabalhando através de Jesus, como nos ensinou o profeta. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Por quê? Deus é luz. Mas veja, Deus habitou completamente, totalmente em seu Filho Jesus. E ele se apresentou como a luz do mundo, porque Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E uma vez que os apóstolos aprenderam dele, beberam desta fonte, Jesus disse: vocês agora também são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Quando ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, então aqueles que são iluminados por esta luz e passam a ser um reflexo da luz, como a lua reflete para a terra a luz do sol, estes que refletem a luz do ensino de Jesus Cristo, estes também, aqueles que o seguem, também não andarão em trevas. Ambos estarão bebendo da mesma fonte, se alimentando do mesmo pão, alimentando-se da mesma palavra. E este foi o cuidado dos apóstolos, principalmente de Paulo. E disse: mesmo que um anjo aparecer para vocês e pregue algo diferente, então isto que seja maldição, seja anátema. E se por algum motivo algum de nós perdemos o juízo, fomos acometidos de uma amnésia, e começarmos a ensinar outra coisa diferente, mesmo que eu venha diante de vocês e pregue diferente daquilo que vocês já estão estabelecidos, não me ouçam. Eu estou traduzindo as palavras de Paulo. Amém. E vocês conhecem as Escrituras, acabamos de ler. Amém. E nós mesmos preguemos outra coisa, então não ouçam, que seja anátema. Qual é a fonte do teu aprendizado? Você tem que saber de onde você está aprendendo. William Branham disse que Deus tem um padrão. Já ouviram isso muitas vezes. Acredito que quem ouviu também o irmão Mansur, creio que já ouviu também ele se referir a isto.
sobre o padrão que Deus estabeleceu. E está na era da igreja de Esmirna, quando o profeta diz assim, Deus tem um modelo, um padrão. Ele envia um profeta para uma área específica, ou para uma determinada área, e logo depois Deus tira o seu mensageiro de cena. Quando Deus tira o seu mensageiro de cena, a luz daquela mensagem segue adiante através daqueles que foram bem instruídos aos pés do mensageiro. Glória. Significa o quê? Que aqueles que receberam uma boa instrução levarão adiante a palavra da vida. Mas quando se levanta alguém que não recebeu uma orientação direta, uma instrução direta, apenas, eu ouvi dizer, não, fulano pregou assim, pastor fulano pregou desse jeito, mas não conhece a fonte, não teve uma experiência com a fonte, esta pessoa então começará a colocar pinceladas no quadro, tentando melhorar um Van Gogh, olha, um quadro de Picasso, um quadro de séculos e séculos aí, obra-prima. Uma palavra foi estabelecida pelos grandes artistas de Deus, apóstolos e profetas. Aí vem pessoas, não, eu tenho a revelação disto, Deus me deu a revelação disto, eu tenho conhecimento disto, e começa a dizer isso significa aquilo, desviando as pessoas da palavra. Porém, as pessoas não percebem, porque estão lendo a mesma escritura, estão lendo a mesma mensagem. E é isto que Paulo está dizendo. Eu estou maravilhado, ou seja, eu estou abismado com isto. Rapidamente vocês deixaram o original e foram atrás de outro evangelho. Mas Paulo diz assim, o qual não é outro. Bom, se não é outro, qual o problema, Paulo? Se é o mesmo evangelho, qual é o problema? O que Paulo está dizendo é que eles estão citando Jesus, eles estão citando os profetas, eles estão citando as mesmas coisas e estão usando as mesmas citações da mensagem, porém tem uma interpretação nisto. E então se torna um evangelho com uma natureza diferente. Fala sobre Jesus, mas apresenta um Jesus de uma natureza diferente. Quando apresenta um Jesus de uma natureza diferente, isso não pode provocar na pessoa a vida de Deus. Produz um falso batismo do Espírito Santo. A pessoa pensa que tem, quando na verdade não tem. Me diga que tipo de Jesus eles estavam aprendendo naquele tempo. Me diga. Não era o Jesus bíblico, não era o Jesus original com o qual Pedro e João e Tiago conviveu. Essa nova geração de ensinadores que surgiram estava agora ensinando um Jesus falsificado. Meu Deus. E era difícil as pessoas perceberem a diferença. Por isso você encontra as cartas de João combatendo isto. E depois de João, Policarpo entrou em cena e combateu as falsas doutrinas. E depois de Policarpo, Irineu entrou em cena e combateu as heresias. Porque eles estavam agora pregando um outro Jesus, um Jesus com uma natureza diferente. E você quer ver uma coisa? Na carta de João fala sobre aqueles que estavam chamando a Deus de mentiroso. Você já pensou uma criatura com cabeça de minhoca, achando que é inteligente, chamando a Deus de mentiroso? O Deus da verdade. É diferente dos fariseus que olhavam para Jesus e diziam que ele era Beelzebul, príncipe dos demônios. O diabo sempre faz isto. Ele sempre diz, não, Deus é que é o diabo. E as pessoas terminam acreditando, como Eva acreditou. Deus disse, olha, você morre se você comer. E ela disse, não, mas a serpente disse que era agradável. E rapidamente ela creu no que a serpente disse. Você acha que é mais esperto do que Eva? Paulo disse, não, eu temo que aconteça a mesma coisa, como aconteceu com Eva. E sejam também os vossos sentidos corrompidos. E vocês cheguem a se afastar da simplicidade que é em Cristo Jesus. Então na epístola de João, creio que é na primeira epístola, ele fala sobre o testemunho de Deus. Se alguém tem o testemunho dos homens, né? João disse, o testemunho de Deus é maior. Amém. O testemunho que Deus de seu Filho deu. Amém. Então João diz que certas pessoas chamam a Deus de mentiroso. Ele diz assim, quem a Deus não creu, mentiroso o fez. Veja que coisa. Quem a Deus não creu, mentiroso o fez. Porque não crer no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso não estar citando corretamente, porque eu gosto de traduzir de uma forma bem simplificada. No original, na sua Bíblia, está dizendo assim, quem a Deus não creu, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Amém.
Porém, o linguajar fica um pouco obtuso, um pouco confuso aqui. Questão de semântica, né? É assim que fala, mais ou menos. Porém, eu pego e simplifico. Quem a Deus não creu está fazendo dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Então eu estou lendo para vocês a Bíblia na linguagem mais contemporânea, no linguajar mais fácil. O que acontece? Vamos ver, qual foi o testemunho que Deus deu sobre seu Filho? Você tem sua Bíblia há muito tempo e você sabe a que eu me refiro. Jesus fala que não testificava de si mesmo, há um que testifica de mim. Em outras palavras, há um que dá testemunho de mim. E qual foi o testemunho que Deus deu sobre seu Filho? E que João estava se referindo? Oh, se você pegar a carta de João, juntar com a carta de Pedro, você vai ver que uma coisa casa perfeitamente. O testemunho que Deus deu sobre seu Filho foi este: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Deus disse que aquele ser que estava dentro d'água com João era seu filho. Amém. Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, viram com seus próprios olhos a adoção do Filho de Deus. Está aí a série Adoção que William Branham pregou. Sim, mostrando desde o Antigo Testamento como era feita a adoção do filho mais velho, do primogênito. E Deus fez isso com o seu Filho diante de testemunhas que já tinham partido e outros que estavam ainda vivos. Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João. E a voz disse: este é meu Filho amado, a ele ouvi. O testemunho que Deus estava dizendo agora é: ele fala em meu lugar. O que ele falar é minha palavra. Amém. É aquilo que o William Branham disse: é como um filho assinando o cheque em branco do seu pai. Ele tem autorização para isso, porque Deus deu a ele autoridade. Deus fez dele Senhor e Cristo. Então o apóstolo Pedro, quando ele dá o testemunho que Deus deu, Pedro diz assim: nós estávamos na montanha santa e ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os nossos olhos o que Deus disse: este é o meu Filho amado. Amém. Você sabe que Pedro testificou disso. Amém. E agora João, na sua carta, diz que tinha pessoas que não criam, estavam descrendo, chamando Deus de mentiroso. E você acha que hoje é diferente? Ora, se Deus disse que Jesus era seu Filho e você diz que Jesus é o próprio Deus, você está adorando da forma correta? Não, meu amigo, você está chamando Deus de mentiroso. É verdade. Ai de nós, se não nos arrependermos. É verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você pode receber, olha, a Bíblia diz que até um copo d'água terá recompensa. Um copo d'água, uma boa ação feita a um filho de Deus terá recompensa. Veja uma coisa: se uma pessoa fez uma boa ação para com o Filho de Deus, Jesus se referiu até a um simples copo d'água. Você acha que esta pessoa não cometeu pecados, deslizes e tantas coisas ruins na vida? Sim, mas de alguma forma, na sua existência, ela cruzou o seu caminho com um filho, com uma filha de Deus, e não foi um atropelo, não foi uma pedra de tropeço, ajudou aquela pessoa, de alguma forma, foi boa ou bom para com desses pequeninos, que são chamados a menina dos olhos de Deus. Glória. Ok, você acha que você será salvo ou entrará na glória eterna porque você é a melhor pessoa do mundo? Não, você comete pecado todos os dias. Um profeta vindicado por Deus disse: eu peco todos os dias, milhões de vezes, por atos, palavras e pensamentos. A única coisa que você entrará lá é pela graça de Deus. Amém. Glória. Isso significa que enquanto você estiver neste corpo de morte, você terá deslizes, tropeços, e estará todos os dias pedindo misericórdia a Deus, porque, para começar, um filho de Deus não inicia pecado, não está nele esse desejo de pecar. É verdade. No entanto, há perdão, há misericórdia, há graça para você. Enquanto você estiver neste corpo, você estará em luta constantemente. Mas você não pode ter nenhum errinho doutrinário assim, olha, nada. É verdade. Nada. Não há perdão para um erro, um pecado doutrinário, para um erro na doutrina. É verdade. O William disse que o ensinamento errado leva para o inferno. Sim, nós temos casos, não sei se algum dos irmãos aqui, os pregadores, lembram disso, de um moço que não vivia tão bem. Ele se sabia que ele tinha algo errado em sua vida e, no entanto, ele pregava. E lembrando, nunca disse nada. Porém, uma pessoa honesta, uma pessoa que ninguém apontava um dedo, nenhuma falha, ele pregou, porém ele desviou
Ele desviou o foco, ele saiu um pouquinho da palavra e o William Branham o corrigiu, o repreendeu e não o permitiu mais. O irmão Raimundo, não sei se lembra deste caso. E questionaram o profeta: por que este você? Só porque ele errou nisto e o outro que sabemos, você deixa. O irmão Branham disse: porque aquele ali, o pecado dele só pode ofender a ele próprio, mas este aqui, ensinando errado, ele pode levar todo o rebanho para o inferno. Não há misericórdia para erro doutrinário. Você tem que entender. Por isso que é necessário um novo nascimento, ou você não vai entender o reino de Deus. E eu não posso crer que uma pessoa sem entender o reino de Deus poderá entrar lá, porque para começar não sabe o que é o reino. Não sabe o que é o reino, não sabe o que é a porta, não sabe o que é o caminho, não sabe o que é a palavra. Por isso eu digo, gente, aplica, ensina o aprendizado. Eu vejo irmãos conversando sobre a mensagem, conversando sobre a palavra de Deus, e às vezes tem 2 ou 3 ali falando sobre a Bíblia, falando sobre algo, sobre um culto, e as irmãs conversam de bolo, sobre comida, sobre isso, sobre aquilo. Eu chamo ela de as Martas do século 21. Viu? Gente, é tempo do aprendizado. Amém. É tempo de você se aplicar à palavra. Glória. Jesus está ensinando. Amém. A Bíblia diz: serão todos ensinados por Deus. Deus está aqui na terra ensinando os seus filhos. Aleluia. O tempo da aparição do Senhor, o mesmo Senhor desce do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta. Isto é tremendo. Você lia nas Escrituras e pensava isso para o futuro. Isto está acontecendo neste tempo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O alarido é a primeira fase do arrebatamento. William Branham disse: o alarido é uma mensagem. Aleluia. Então, se o alarido é uma mensagem, e ele pregou isto no ano 65, quando ele abriu uma parte do 7º selo, quando ele pregou sobre o arrebatamento, e veja desde quando a mensagem estava na terra. Foi em 1933 que foi dito assim, como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Glória. Veja isso em 33. Aleluia. Em 65, William Branham disse: o alarido é isto, é a mensagem. Isso significa que é a primeira parte do rapto. Amém. E o quanto entendemos? Então entenda que não é um espírito religioso, não é ir para a igreja, participar dos movimentos, participar do ensaio, do culto de oração, ou seja, não se trata nada disso, isto faz parte, mas o que conta é o teu aprendizado, é como está a tua mente, se você está sendo transformado pela renovação do entendimento, porque Deus está abrindo cada dia mais da sua glória, e você tem que ter cuidado para não caminhar com uma luz do passado. Aleluia. Você não pode caminhar como reflexo da era passada. Você tem que caminhar na luz para o dia. Porque isso que diz o livro dos Salmos: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então é um passo de cada vez. Para o passo que você deu ontem, Deus tinha a luz própria para ontem. O passo que você está dando hoje, Deus tem uma luz para hoje. Deus tem um ensinamento para hoje. A revelação de Deus é uma só, porém Ele entrega aos poucos. Ele é um Deus de continuidade. Amém. Ele falou sobre a vinda de seu filho lá em Gênesis, mas depois levou adiante e revelou mais um pouco através de Abraão, e depois revelou mais um pouco a Davi, e foi vindo até quando chegou a plenitude dos tempos, e Deus enviou seu filho ao mundo. Mas ele veio pregando, já ensinando sobre isso durante todas as dispensações do Antigo Testamento. As pessoas acham que já aprenderam tudo, porque aprenderam que o batismo é em nome do Senhor Jesus, porque aprenderam que a ceia é com pão asmo e com vinho, porque aprenderam que do lava-pés, e isso porque aprenderam a hora da igreja, e elas acham que conhecem a mensagem. Amigo, a mensagem é Cristo, a mensagem é Deus, o Criador, Jeová Elohim, aqui na terra. Deus não está no céu, Deus está aqui na terra. Amém. Deus desceu a esta terra, manifestou a sua presença, trabalhou através de um homem, e Deus só sai da terra com a igreja. Amém. É uma batalha que você não venceria com argumento. Não tente argumentar com o diabo, não tente argumentar com o inimigo. Não, ele ganha no debate. Ele conhece mais do que todos nós, disse o profeta. Então o próprio Deus desceu para enfrentar Satanás. O próprio Deus desceu para batizar a tua mente. Amém. Batizar teu cérebro com o Espírito Santo. Amém. E a forma de Deus fazer isto é transformando você.
te levando à etapa do novo nascimento. E você sabe como o novo nascimento se processa? Às vezes as pessoas não entendem e acham que é um bicho de 7 cabeças. O que é o novo nascimento? Como se processa o novo nascimento? Eu gosto de citar isto para que as pessoas entendam o quanto que Deus é simples. Nós é que complicamos. William Branham pregou sobre o novo nascimento, mostrando, explicando em detalhes sobre aquilo que está lá no livro de profeta, creio que é Ezequiel, onde ele diz: lhe darei um novo coração, tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, lhe darei um novo espírito. E depois faz o quê? E colocarei sobre vós do meu espírito, darei a vocês do meu espírito. Aí está justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Aí está as 3 etapas da graça. Aí está o processo do novo nascimento. E como se explica isto? O profeta disse: olha, primeira coisa ele diz: te darei um novo coração. O que é um novo coração? O irmão Branham disse: são novos pensamentos, uma nova maneira de pensar. Veja, é o que Paulo disse em Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vos darei uma nova maneira de pensar. Os apóstolos só receberam o Espírito Santo depois que eles tiveram uma nova mente, uma mente aberta. Amém. William Branham disse: um novo coração são uma nova forma de pensar. Amém. O que é um novo espírito? William Branham disse: novo espírito são novos desejos por causa do novo pensamento que você tem. Como agora você tem uma nova forma de pensar, então daquilo vem um novo desejo. E sabe qual é esse novo desejo? William Branham disse: quero fazer o que é correto. Amém. O novo desejo que vem pela nova forma de pensar é o desejo de fazer a coisa correta. Então, corretamente, se tiver qualquer coisa torta no muro, derrubar e faça de novo. Não deixe para o pedreiro terminar o que é torto na hora do reboco. Se você não deixou o aparelho do prumo, meu amigo, aí você diz: vamos deixar para o pedreiro vai para o que vai rebocar. O outro diz: não, vamos deixar para a pintura, isso aí cobre. E a pintura não cobre, vamos colocar um quadro aí que ninguém vê a tortura. Mas está torto lá. Está torto. Pode ser bonito para você, mas para Deus não. Para Deus não. Deus não, porque Ele é o sábio construtor, Ele é o grande arquiteto do universo. Então não queira dar uma pincelada, esconder alguma coisa ali, que Ele sabe tudo. É o Deus que tudo vê. É o Deus que tudo vê. Ok, uma vez que você tem novos desejos, quer dizer, desejo de fazer a coisa correta. Mas como fazer a coisa correta? As pessoas dizem: o grande pregador. Eu preguei isso no rádio muitas vezes. Fiz muito programa de rádio quando evangelizava em outros estados e tudo. E você dizia: já pensou o grande missionário, ou o grande chefe batista, ou o grande chefe da Assembleia, o presidente nacional das Assembleias, em uma grande reunião ministerial, dizer: irmãos, eu confesso que estava errado durante todo esse tempo, porque crendo em 3 pessoas, não é assim, batizando errado. E eu dizia: eles nunca farão isto. Eles não vão querer voltar atrás depois que aprenderam tanto, depois que cresceram tanto. Eles estão comprometidos com erros doutrinários e não têm humildade de voltar atrás. Pois bem, eu nunca esperava e nunca imaginava que ia ver isto acontecendo dentro da mensagem. Mas é o que estamos vendo. É verdade. Sabe o que aconteceu, queridos e amados irmãos? O que é a mensagem? Deus. Mas você tem que ter Deus completo. Fragmentos de Deus não funciona. Não, senhores. Deus não aceita se fragmentar. Daquilo que eu diz: pegue Deus, reparta de para os dele, não aceita. Você não pode fragmentar a palavra, ela tem que ser completa, 100% a palavra, ou ela não vai funcionar. Amém. A doutrina que se tem a respeito daquilo que se pensa que é a mensagem é os fragmentos que se tinha nos anos 70, quando se traduziram o livro das eras, depois traduziram algumas outras mensagens do espanhol para o português, e tínhamos ali, não sei, meia dúzia, 10, 20, 30 mensagens, e se pensou que se tinha mensagem. Então, Deus é assim, Deus é desta forma, e é desse jeito, e é desse jeito, e se estabeleceu o ensino doutrinário no nosso país e em várias partes do mundo. Foi feito do mesmo jeito. O diabo tinha um plano, ele sempre tem um plano, mas na manga. E eu costumo dizer, Deus só
tem um plano, mas o diabo tem muitos planos. Ele vai adaptando. Ele sempre surge com um novo plano. O de Deus é de eternidade a eternidade. Como o diabo não tem essa onisciência, então ele vai se adaptando. O plano que ele usou para derrubar, para deturpar a igreja primitiva, e funcionou. Ele está usando nesse tempo, na igreja ômega, para deturpar outra vez, através do falso ensino, como foi lá também, apresentando para as pessoas um falso Jesus, uma falsa mensagem, um falso Deus. O que é que acontece? Com fragmentos acharam que tinha mensagem, e começamos a evangelizar este país com fragmentos da mensagem. Ora, se nós tínhamos 20, 30, 40, 50 sermão traduzidos, por que nos jactanciávamos que conhecíamos a mensagem? Hoje temos quantos sermões traduzidos? 400 e poucos nas últimas contagens. E conhecemos a mensagem? Sendo que é mais de praticamente 1.200 sermões? Então nós temos que entender uma coisa, que Deus tem um padrão, mas teve alguém que aprendeu aos pés do profeta e estava lá em todos os cultos e tem a mensagem completa na própria voz de Mombrana, sem a desculpa de erro de tradução, porque escuta é a voz do profeta. É? E nós achamos que conhecemos. Resultado, se estabeleceu a doutrina com fragmentos da mensagem. Depois, quando foi se traduzindo novos sermões e veio mais explicações, cadê a coragem de voltar atrás e mudar? Não, nenhum teve coragem de dizer, olha, vamos consertar isto. Vamos consertar alguma coisa sobre casamento, divórcio, sobre outros temas, mas a doutrina principal eles mantiveram até hoje. O que foi feito foi colocar remendo novo em panos velhos, vinho novo em odres velhos, e as pessoas leem a mensagem para lá e para cá. O William Branham fala isso, fala aquilo, mas já está estabelecido aquilo na mente e eles não conseguem mais entender o que está lá. Eu já vi pessoas ler, agora falando sobre denominacional, eu já estive na casa de um pregador e abri junto com ele, eu com a minha Bíblia, ele com a dele, altas horas da madrugada, na luz do candeeiro, e ele lê Atos 2,38, dizendo assim, ó, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digo, irmão, você está lendo aonde? No livro de Atos, como você mandou. Mas não está escrito assim. Ele leu 3 vezes Atos 2,38 desta forma. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Disse, irmão, na minha diz diferente. Citei para ele, despertou. Resultado, em sua mente estava registrado só Mateus 28, 19. E ele os olhos viam as palavras, mas a mente captava outras coisas. É isto que está acontecendo com pregadores, ministros e tudo mais. Veio novas mensagens, e a Bruna explica determinados pontos que antes não se entendia, mas como já colocaram a interpretação, não consegue mais voltar. Aí por isso que nos chamam de dualista, e eu digo glória a Deus, porque então Paulo também era dualista. Paulo dizia, por causa disso eu ponho-me de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, misericórdia, Paulo é dualista, não quero saber nada, isso é ismo. Pedro fez a mesma coisa. A grande revelação que Pedro teve e na qual a igreja está edificada é isto: quem diz os homens que é o Filho do Homem? Vocês conhecem as escrituras, mas Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Se fosse, alguém pode ler aquilo e achar que a grande revelação foi, Jesus, tu és o próprio Deus. Não, há uma diferença de você saber que Deus estava em Cristo. Amém. Há uma diferença. Então, se no Novo Testamento, na igreja Alfa, Paulo diz que ele estava apresentando um outro Jesus, um outro evangelho, porque tinha uma natureza diferente, entenda que o inimigo usou este mesmo ponto, esta mesma tática, nesse tempo do fim. E isso está matando espiritualmente as pessoas, porque se você estiver bebendo de uma fonte errada, quando eu digo fonte errada, eu não estou dizendo que essas pessoas são má, que essas pessoas são ruins, que elas são desonestas, que elas não têm honra, que elas não têm brilho. Eu estou dizendo que elas não foram bem instruídas. E se uma pessoa não é bem instruída, seu ensino é errado e vai provocar morte, separação de Deus. Porque a vida de Deus, a vida do Espírito, só vem pela
palavra. Amém. E tem que ser 100% a palavra. Eu, quando preguei isto em Córdoba, no tabernáculo cristiano, acho que é isso, do pastor Henrique Villa, eu desenhei uma pizza. Quem gosta de pizza aqui? Quem gosta de pizza, né? Pois bem, desenhei uma pizza bem grande no quadro, fiz todas aquelas coisinhas lá, né? E desenhei tudo aquilo, disse, está vendo? Eu deixei só uma diferente ali. Está vendo? Tudo isso aqui é a verdade. Tudo isso aqui é a verdade. Porém, somente esta... Como é que se chama cada pedacinho da pizza? Hã? Fatia. Obrigado. Às vezes foge, ainda está chegando. Está vendo? Todas essas fatias aqui correspondem à verdade. É 99% da verdade. Mas esta fatia é um erro. Algo que as pessoas não conseguiram entender. Vocês lembram de algo que William Branham disse? Que o problema está numa doutrina principal, que todos discutem sobre aquela doutrina, porque cada um entende de uma forma aquela doutrina. Bom, se nós temos então 90 partes, se uma pizza desse 90 fatias, né? Seria muito. Mas é só 8, né? A não ser que você divida mais para 16, mas ninguém quer mais comer só aquela time. Ok. Vai dar fome a alguém por aí, viu? Ainda bem que eu já me preveni com uma feijoada assim para cá. Bem, se 99 fatias é verdade e uma é mentira, você ficaria conformado com isto? Este é o problema, esse é o ponto. Eu quero encerrar aqui. Eu fui pregar em Cardoso Moreira, eu estava com 14 páginas de anotação. Eu fiquei na segunda página. Aqui eu trouxe 5 páginas de anotação, mas eu não fiquei nem na primeira. Como vocês têm visto, estamos improvisando aqui. Eu creio que é o que o Espírito Santo quer para nós isso. Veja, você ficaria conformado com 99% de acerto? Olha, acertei 99%. Você estaria conformado com isto? Pois eu vos digo que para arrebatamento não serve, viu? Não serve. E vou lhe explicar por quê. Os irmãos aqui já conhecem minha forma de fazer essas aplicações. Se você tem 99% de verdade, William Branham disse que aquilo ainda é reino de Satanás. Verdade. É verdade. Se é reino de Satanás, então Deus está fora disso. Verdade. E ele está tão fora que quando ele estava com os discípulos, ele disse assim, olha, o príncipe deste mundo se aproxima, vamos-nos daqui. Lembra dessa parte? Vê? Você tem que entender uma coisa, que nesta batalha há um determinado respeito às circunstâncias e situações. Como em um momento como este, vocês estão na igreja, estão em culto, é um lugar abençoado, não pense apenas dessa forma. Se você vem para a igreja, você sabe, tem pessoas que são acompanhadas por anjos. A Bíblia diz que o anjo de Deus acampa ao redor daquele que o teme. Amém. Isso significa que não é todo mundo que tem anjo da guarda não, tá? Não, a Bíblia diz que é aqueles que temem ao Senhor. Amém. Então, se você não tem um anjo de Deus te acompanhando, com toda certeza, você está sendo movido por um espírito das trevas, um demônio, um anjo caído. E eles têm o direito. Não pense que você vai colocar sal grosso na porta para eles não passar, como acontece no filme, né? Como acontece no seriado. Não pense você que alho ou sal, ou seja o que for, ou assim. Não pense que Salmo 91, isso é superstição. Não pense que isso vai afastá-los. Porque se tem um pregador eloquente é o diabo, para usar as escrituras. Ele citou para Jesus o Salmo 91. Então por que você vai cair na bobeira de achar que ele tem medo do Salmo 91? Ele citou o Salmo 91 para Jesus? Sim. Então veja, se acontece assim, estou dando um exemplo para que vocês entendam a seriedade disso. Se você é uma pessoa que teme a Deus, então você tem anjos ao teu redor. Você vem, ou você vai para o trabalho, ou você vem para a igreja, e os anjos do Senhor te acompanham e se acampam ao redor. E fica aí com suas asas reluzentes, a espada inflamada na mão. Mas se você não está nesse estágio, então com toda certeza você é possuído por um espírito. No sermão Testemunha, o profeta disse, eu observo tudo. O profeta disse, eu vou além e observo para orientar vocês. Sabe o que o profeta disse? Ele disse, eu observo cada motivo, cada objetivo, cada ação, porque tudo é movido por espíritos.
Eu estou com essa citação aqui, já citei 3 vezes nos cultos anteriores e agora voltei a citar de novo, sem ler. Mas ele diz desta forma, se vocês quiserem a citação eu passo depois para vocês. Ele diz, tudo é movido por Espírito. Agora me diga, você acha que numa reunião como esta, o diabo ficou com medo de estar lá fora? Claro, por que nós oramos para que Deus abençoe o culto? Porque o profeta disse, mantenha a ordem do culto, antes do culto você estraga tudo. Para poder esses demônios não se manifestarem, ficarem amarrados, quietos. Por isso William Branham dizia, eu tomo cada demônio aqui sob o meu domínio para a glória de Deus. Então significa que eles estavam ali. Não pense que se você é possuído por alguma coisa ruim, que não tem nada a ver com a luz, que eles vão ficar lá fora enquanto você está na igreja. Não, senhores, eles têm direito. Por causa da sua vida, eles vêm com você e ficam aqui em um lugar como este. E fica de um lado anjos e demônios. E um tem que respeitar o limite do outro. Você quer ver isso nas escrituras? Você lembra do tempo da guerra de Acabe? Guerra de Acabe, Josafá, aquela coisa toda? E Deus teve a sua grande reunião e disse, a quem eu vou enviar lá para enganar Acabe? Um anjo não poderia fazer isso. Vê? E a Bíblia diz que das regiões inferiores, não queira agora desvendar como é isto, apenas pense no que está escrito. Das regiões inferiores apareceu um espírito, vamos dizer assim, um espírito de baixa categoria, como uma lagartixazinha, perto dos grandes, vamos dizer assim, dos grandes gigantes demoníacos, porque tem aqueles que são grandes como principados e tudo mais. Eu creio que foi Gabriel que enfrentou um desses por 21 dias em luta. O que você pensa? Acha que era um fraquinho? 21 dias de batalha, o anjo de Deus guerreou com ele, impedindo ele de trazer a mensagem para Daniel, né? Veio um espírito das regiões inferiores e disse assim, olha, eu vou, pode deixar que eu vou, permita a minha ida lá. E Deus disse, como você vai fazer? Veja como Deus faz, como Deus trabalha. Porque esse demônio tinha acesso a esta reunião do mais alto padrão estabelecido por Deus? Mas teve acesso. Porque no livro de Jó diz que o diabo rodeava a terra, ia lá para participar também da reunião de Deus. Tem coisas que você nem tenta entender, nem tenta imaginar, você vai perder tempo com isso ao invés de estar se instruindo. Mas você precisa saber dessas coisas. Amém. E aquele espírito disse, eu vou e serei um espírito de mentira em todos os 400 e tantos profetas. Um demônio só ungiu 400 homens. Ou é 450 homens, eu sempre me perco nessa contagem. 400 ou 450? Quem lembra? 450. 450, porque 400 é do tempo de Elias, né? Elias. E é bom também fazer essa pergunta para ver se as pessoas estão captando bem. 450 homens foram ungidos. Um espírito de mentira fez isto. Eles falaram, profetizaram com uma boca só. Me diga uma coisa, estes homens sabiam que foram possuídos por esse espírito? Eles não sabiam, eles achavam que estavam profetizando em nome de Deus. Veja, há um limite estabelecido e enquanto não chegar o tempo eles não guerreiam, eles não se enfrentam, não é o momento, não é o tempo. Então o William Branham, enquanto estava pregando, ele pediu para que as pessoas baixassem a cabeça, ficassem em oração. Disse, vocês não escutam, vocês não estão vendo isso, porque o profeta veio invisível. E ele disse, aqui tem 2 espíritos imundos que estão gritando, estão gemendo, porque eles sabem que vão ser expulsos hoje. Tinha ali 2 pessoas, não sei se paralíticas, mas acamadas com enfermidade, possuídas por espírito, e aqueles espíritos estavam gritando ali. Mas por que eles entraram? Porque eles entraram na reunião do profeta. Era direito deles entrar, porque aquelas pessoas deram lugar a isto. Agora você vai ficar satisfeito com 99% de acerto, sendo que William Branham disse que 99% da verdade ainda é reino de Satanás. Se é reino de Satanás, Deus diz, não tem nada a ver com isso. Então é melhor você se preocupar com 1% de mentira. Porque esse 1% de mentira, o que ele causa nesta pizza, da forma que, nessa parábola que eu estou contando para vocês. Entenda, meus irmãos, que esse 99% de verdade vai trabalhar para dar sustentação a esse 1% de mentira. Sim, aquele 1% de mentira estará sustentado por 99% da verdade. E o que esse 1% faz? Ele leveda toda a massa, aquele fermento, aquele pecado de incredulidade,
abrange tudo. Você se torna um possuído por um espírito religioso e pensa que está vivendo o cristianismo. É importante você rever seus conceitos, tirar seus preconceitos e fincar o nariz na palavra, nas escrituras. Hoje é tão fácil você ler a Bíblia. Oh, mas a letra é pequena. Não tem problema, você tem aplicativo, tem determinado celular que você deixa a letra desse tamanho. Você pode ler a Bíblia, qualquer mensagem no celular. Ah, é difícil ir para a igreja. Você pode ouvir. Ora, os mundanos colocam música, rock, tudo quanto é de coisa esquisita em seus aparelhos, em seus como são, dispositivos móveis. Por que você também não pode encher aquilo da palavra de Deus? Dificilmente você encontra as pessoas colocando pregação no celular para ouvir, mas enchem de hino. Mas a Bíblia não diz que você adquire fé ouvindo hino. A Bíblia diz que você adquire fé por ouvir a palavra de Deus. Amém. Tudo tem seu momento, tudo tem seu tempo. É por isso que você fica 15 ou 20 minutos com louvores e uma hora e meia com a pregação da palavra. Amém. Tudo tem seu tempo e se você não administrar direito, você estará em falta e Deus vai cobrar o talento que colocou na sua mão. Sim, meus irmãos, é necessário, é tempo de você se aplicar. Não pense que porque eu sou mulher, eu sou irmã, não, passei nos cultos, eu leio, eu trago uma mensagem. Não, isso não é suficiente. Você tem que entender como os homens entendem, viu? Ah, mas eu não prego, não tenho que ler isso, não tenho... Você tem sim, você tem que nascer de novo, não vai entender o reino de Deus. E se você não entender o reino de Deus, você está fora dele. Se você não entende o reino de Deus, significa que você pode ser enganado por qualquer outro ponto doutrinário. E Deus não levará em consideração tanto as tuas faltas da vida cotidiana, como Ele levará em conta um erro doutrinário que estiver em tua mente. Porque é através do erro doutrinário que o diabo te apanha. E a Bíblia diz que todo pecado tem o quê? Perdão. Menos o que é aquele pecado que é para a morte. Eu acredito que esse pecado que é para a morte é o que pode te afastar da vida de Deus, porque pode ter um relacionamento com Deus. E isso é chamado de quê? Blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? De uma forma simples, é você chamar a verdade de Deus de mentira. Por não conhecer o que é a verdade. Então, enquanto você não conhece, como nós não sabemos quem é quem ou quem vai ser o quê, a única coisa que podemos fazer é o que Jesus fez na cruz: e Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amém. Irmão, vamos encerrar, porque acredito que alguns irmãos desejam tomar a ceia hoje, né? Que já não tomam há algum tempo. Aqueles que vão participar, então vamos fazer isso agora. Se eu continuar, você sabe, eu amanheço o dia, fico 2 dias, 3 dias pregando. Meu Deus. Se eu pudesse, eu pegava a cabeça de cada um, rachava assim com um serrote, cego, né? Lá dentro do cego, colocava aquilo que eu vejo, aquilo que Deus tem mostrado, que Deus tem revelado para seus filhos nesse tempo. Mas nós não podemos fazer isto. Então temos que rogar a Deus que o Espírito Santo continue falando a cada coração. Amém. Eu falo estas coisas sem nenhum orgulho, sem nenhuma jactância. Não sou nada, não sou ninguém, sou miserável, mas creio que Deus tem me salvo pela sua graça. Amém. Tem me escolhido, né, para, junto com os poucos desprezados do Senhor, tirar este caminho difícil, entrar por essa porta estreita, esta porta, a palavra, o próprio Cristo que tem vindo para ser vivificado em nossos corações. Amém. Vamos colocar de pé e orar e fazer a última parte. Deus desculpe pelo tempo, mas são ocasiões especiais que a gente só pode ter de tempos em tempo, né? Amém. Os cultos normais, eu creio, o irmão João está dizendo que vai até 11 horas. Cuidado, irmão João, tem que ter um horário. Escola dominical a gente demora um pouquinho mais, mas nos cultos normais não podemos cansar muito o povo. Eu prego lá na igrejinha lá, às vezes 45 minutos, mas eu sempre fecho em 55 minutos os cultos. Às vezes passa uma hora e 10, mas não é todas as vezes, né? Mas as mensagens que eu já fui mais bem sucedido, assim, de entregar em pouco tempo um recado completo, chegou a ser 45 a 50 minutos. Porém, quando viajamos por aí, pregamos 2 horas, 2 horas e meia, e as pessoas querem mais, porque são momentos que a gente para o ensino. Na verdade, o que nós tínhamos que fazer era tirar, vamos dizer assim, um dia livre, um dia apropriado, reunirmos, né, tranquilo, já para aquilo mesmo, estava um dia estabelecido para aquilo, e passávamos um dia de aprendizado, sentados assim, em um determinado lugar, um ambiente acolhedor, ventilado, e aí com perguntas e respostas, estudo da palavra, e ler a escritura, e outro ler a mensagem, e temos vamos dizer assim, um supletivo, não sei se é supletivo ou intensivo, né? Um curso intensivo, né? Um curso intensivo. Aprenderíamos muito assim.
Irmão, aí pode fazer esta oração enquanto nos preparamos para o culto, para a ceia. Amém. Bom Pai Celestial, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, Aleluia, Jesus. mais uma vez, ó Pai, levantamos a nossa voz na Tua presença em oração. Aleluia. Que o Senhor possa, meu Deus, perdoar nossos pecados, nossos erros, de alguma forma temos te entristecido. Amém. E quero agradecer a Ti, Pai Santo, por este culto abençoado que tivemos em Tua presença. Amém. Senhor da glória, que estas palavras, que este ensino, possa cada dia mais estar sendo vivificado através do Teu Espírito, Amém. para que assim nós possamos crescer, Pai, a cada dia mais, Aleluia. na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Sabemos, Pai Santo, que estamos vivendo em momentos difíceis, em momentos terríveis, aonde há tanta confusão religiosa, Senhor, aonde as pessoas estão chamando a verdade de mentira e as coisas mentirosas, enganosas de verdade. Mas o Senhor tem separado teus filhos por intermédio da tua palavra, porque o profeta disse que a tua palavra nos separa de toda incredulidade. Aleluia. E quero te dar graças ao Pai por nós fazermos parte deste poucos escolhidos, desprezados do Senhor. Amém. Essas poucas pessoas que têm firmado ao lado da tua verdade, estão, Pai querido, como alimentando os camelos, dando água ao camelo, como o profeta diz, ó Pai, alimentando o Espírito, dando continuidade através de cremos em tua palavra, Senhor Deus. Ajude-nos mais uma vez e te damos graças e que tudo seja, Pai querido, para a honra e a glória do teu nome, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. E amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmão Ailton. Amém. Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo no céu. É morada de jaspe luzente, é julgada com
gostoso demais isso, meu Deus. Isso é João 14, vou vos preparar lugar. É o que Paulo disse, as coisas que eu vi lá, não consigo expressar para vocês. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu as coisas que Deus preparou para aqueles que eu amo. Glória a Deus, não é? Aleluia. A escola dominical será transmitida além de Betim. Como no domingo passado eu estava, né, na outra semana estava ouvindo o irmão Ailton, mas que mensagem gostosa. Dava até uma inveja santa daqueles que estavam ali presentes, né? Foi muito bom. Só que assim, vocês saíram de casa, foram ouvir lá e eu estava deitado na cama e ouvindo. Glória. Veja que facilidade hoje em dia, como que é as coisas, né? A 500 e tantos quilômetros, ouvindo como se estivesse ao vivo. Tem irmãos na África que ele o tempo todo coloca o headphone ali, ó, está ali ouvindo a transmissão, ouvindo a pregação. E assim em vários lugares, né? Que Deus nos ajude a levar sempre um alimento sólido, né, para essas pessoas que estão com fome e sede de justiça. E Jesus disse, serão bem-aventurados, serão saciados. Né? Vamos dizer todos juntos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E está concluído. Amém. Há algum tempo atrás, há cerca de 10 anos ou 12 anos ou mais que isso, eu terminei um culto assim com o Pai Nosso. E o irmão, antigo na mensagem, saiu de cabeça baixa, balançando a cabeça, e disse para o outro irmão, perdi o culto, porque ele terminou o culto como um católico. E eu disse, bom, deixa o irmão pensar assim, que Deus o abençoe. Não tem nada a ver com isso, né? Cada um pensa o que quiser. Acho que ele rasgou algumas mensagens quando o irmão Brando termina também o culto dessa forma. Eu tenho mensagem quando o irmão Brando termina o culto desse jeito. Mas sempre tem pessoas que acham que sabe tudo, não é? Então, a esse sabe tudo, nós colocamos um fresqué, um ri-ri, um zip, como você quiser chamar, e ficamos quietos, não falamos nada. Não é? Porque, para quem sabe tudo, as pessoas já não querem aprender mais nada, e nós somos eternos aprendizes. Enquanto estivermos aqui, estaremos aprendendo. Quando Deus nos levar lá, estaremos aprendendo. No milênio, estaremos aprendendo. Até que voltemos ao trono alfa e ômega. Em um estágio onde, antes de clamarmos, Ele já nos responderá. Amém. Deus abençoe e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado. Amém.